Criança tem que ser criança, né? A gente sabe. Mas às vezes a infância é acelerada. E como perceber isso? E deixar, né, que as crianças vivam a idade que têm, vivam a fase, né, ideal. Eu vou conversar agora com a psicóloga Nídia Mara Guimarães, ao vivo com a gente via remota. Nídia, bom dia para você, obrigada por participar conosco. E Bom dia, Mônica. às vezes a gente nem percebe, né, que está acelerando esse tempo da criança. Com certeza, Mônica. Acho que a intenção ela é sempre benéfica, né? As pessoas, os pais principalmente, estão sempre achando que estão fazendo bem para os seus filhos, né? Promovendo muitos estímulos, mas na verdade isso tem também um peso importante para as crianças. Uhum. E como? Quais são os sinais de que a gente está acelerando essa infância? Por exemplo, seria ali, o meu filho já fala inglês, o meu filho já fala espanhol, ou, enfim, o que é que a gente pode perceber que está acelerando aquele tempo da criança? Eu acho que a criança mesmo, Mônica, ela vai demonstrando esses sinais de exaustão, de apatia, de Uhum. cansaço, de irritabilidade. Então, algumas características e comportamentos dela vão contando para a gente que as coisas estão sendo oferecidas num tempo que não seria saudável, né? A gente vive hoje, e também é importante dizer que não é só os pais. A gente sabe que a sociedade tem essa característica da competição, de querer desde cedo descobrir o que meu filho vai ser bom. Então, às vezes, eu preciso matricular numa aula de balé, de futebol, de inglês, de Kumon, né, reforço escolar, para poder descobrir o quanto antes as habilidades e as capacidades que ele vai se desenvolver melhor. Então, não é culpabilizar os pais, porque a gente sabe que é Claro. todo um entorno, né, que contribui para essa questão, mas é a gente refletir mesmo que estímulos estão sendo adequados ao crescimento, ao desenvolvimento das crianças e quais estímulos estão ultrapassando e trazendo mesmo essa exaustão, essa fadiga, essa apatia por estar sendo apresentada precocemente a estímulos que não seriam adequados para a idade da criança. Eu quero saber daqui a pouquinho quais são os estímulos adequados, né, para cada fase da criança, mas antes eu quero saber, diante de uma aceleração, né, desse empurrãozinho aí na infância, isso pode gerar adultos frustrados, adultos inseguros? Que tipo de consequências que a gente tem, Nídia? Com certeza, Mônica, adultos realmente frustrados, que se culpam por alguma coisa que eles fizeram de errado, que atribuem o erro exclusivamente a si. A gente vê hoje adolescentes de 13, 14 anos muito culpados por não saberem ainda que profissão que vão seguir, né? Por estarem se questionando desde já que eles teriam que ter essa iluminação. Eu preciso saber em que eu vou me dar bem. Então, é sempre uma culpabilização muito acentuada que não permite que ele realmente reflita criticamente, que ele pense com propriedade sobre os seus interesses, os seus gostos. Então, é a preocupação de sempre atender os outros de imediato, né, sem essa questão de se colocar como relevante nessas escolhas tão importantes para ele mesmo. Quais são os estímulos adequados, né, para cada fase da vida da criança? Quando que a gente deve começar para que essa criança realmente viva a infância na sua plenitude? A pandemia nos roubou tanta coisa, né, Nídia Mara? Então, é preciso estar atento a isso. Com certeza, Mônica. Então, na verdade, eu acho que a questão principal é a gente sempre pensar nessa questão. O que é típico da criança? A criança, ela precisa correr, brincar, pular, sonhar, criar. Ela precisa ter, assim, é muito importante a gente frisar que não é não estimular, pelo contrário, a gente deve sim estimular. A gente não tem que ter esse comportamento de cobrança, de querer que a criança assuma um compromisso que não é seu, de lotar agendas, né, desde 4, 5, 6 anos, crianças com agendas muito parecidas com agendas de um adulto. Então, são todos esses sinais que a gente tem que se atentar para impedir, para realmente permitir que a criança viva o que é característico da infância dela. Então, essa questão de estimular, de oferecer possibilidades de criação, de aumentar a curiosidade, aumentar a criatividade, isso deve fazer parte, né? Desde muito novinha a gente pode oferecer tudo isso para a criança. Mas quando vem com esse teor de competição, de
de realmente eu preciso inserir isso porque eu quero descobrir o talento que minha criança tem, que meu filho, né? Eu quero encurtar esse tempo para ele não sofrer. Isso é uma coisa também muito importante que a gente tem que pontuar, Mônica, que é essa questão de não deixar com que a criança erre, se frustre, né? Na verdade, a gente precisa permitir isso, porque é a partir das frustrações, dos erros, que ela vai entendendo o teor da vida, faz parte. Errar faz parte, inclusive, às vezes eu escolher uma profissão e no meio do curso eu falar, não tem nada a ver comigo, não combina, não é isso que eu desejo para o meu futuro. Só que a gente, nessa ânsia, né, de querer o melhor para os nossos filhos, às vezes a gente exige que ele saiba, que ele esteja preparado para essa escolha muito cedo, e aí provavelmente no futuro isso poderá ter essas consequências negativas. Sabe o que me veio aqui, Nidia Mara, você explicando isso para a gente? A questão de é preciso impor limites e tem a cobrança. A cobrança excessiva também nessa fase da vida pode prejudicar e é diferente uma coisa da outra, né? O cobrar da criança e o impor limites até para que ele entenda mais sobre a vida. Sim, é muito diferente o cobrar do oferecer. E é essa justamente o nosso maior desafio, né? É separar essa linha tênue entre oferecer e o exigir e tomar cuidado para que a criança não assuma características e responsabilidades que não estão a seu alcance. Hoje a gente vê, inclusive, é um desafio para as escolas também, porque as escolas precisam oferecer esses estímulos. Às vezes os pais cobram, né, que os filhos tenham acesso a informações muito cedo, mas é o papel da escola mesmo oferecer, mas não no sentido de exigir e principalmente de comparar. A gente vê mesmo crianças muito cedo exaustas por conta disso, pela agenda muito cheia, por compromissos muito bem estabelecidos, né, que ela precisa cumprir, ela precisa realizar, ela precisa ter essa contenção até motora, né, porque ela precisa ficar muito tempo sentada, sem se exercitar. Então, acho que a gente tem que olhar o todo para conseguir realmente separar até onde a gente está incentivando e até onde a gente está exigindo uma coisa que não é condição típica da criança ainda. A infância, para a gente terminar, que a infância tem fases. Primeira infância, tem segunda infância, ela é dividida, né? Sim, a gente fala assim que a principal, né, do 0 aos 7 anos, realmente é uma fase extremamente importante, que a criança precisa ter muito contato mesmo com estímulos, mas que ela não deve, e ela ainda deve ter muita essa propriedade mesmo do brincar, do correr, do pular, do sonhar. Mas em todas as idades, Mônica, em todas as etapas, vale muito essa questão do brincar, do estar junto. Acho que isso também vale muito a gente falar, né, que muitas coisas mudaram, né? A gente vê assim, alterações tão importantes mesmo em relação à sociedade de forma geral, mas isso não muda a questão do tanto que a criança acha importante, do tanto que a criança precisa do estar junto com alguém. Então, quando eu falo com a criança, eu tenho que falar com a criança e não para a criança, no sentido de dar ordens, de me colocar como uma pessoa superior, que entende o que é importante para ela, que sabe, que realmente se organiza nesse sentido de ser a autoridade sobre a criança. Deixa eu trazer um comentário interessante aqui, o nosso tempo está lá, né? Quase nos 45 do segundo tempo, mas meu amigo que trabalha com futebol, o Júnior, né? Trabalha com crianças no futebol. Ele falou, Mônica, eu vejo que o pessoal, às vezes os pais jogam seus sonhos nas costas das crianças, né? Principalmente do menino, levando à frustração. Também é um detalhe importante, um ponto importante a ser levado em conta, né, Nidia Mara? Sim, a gente também tem contato, né, com pessoas que às vezes depois dos 30, 40 anos que tomam consciência disso. Eu segui uma profissão, eu segui um caminho que não foi o que eu desejei para mim. Sempre esperaram de mim que eu seguisse, que eu assumisse a empresa da minha família, que eu seguisse os passos dos meus pais, né? Então a pessoa demora a ter consciência de que aquilo não faz tanto sentido para ela, pela cobrança mesmo, né? Pelo tanto que ela foi colocada desde cedo a assumir esse lugar. Então é muito importante mesmo que assim as pessoas trabalhem esse autoconhecimento, essa questão de olhar para si, para não terem essa frustração, né? Depois depois de ter às vezes já escolhido uma profissão, se formado, né? Tomar essa consciência mais tarde de que foi uma coisa que esperaram dela e não que ela desejou.
Adorei essa conversa com a psicóloga Nídia Mara Guimarães, com a gente aqui hoje, né, tratando sobre esse empurrãozinho na infância, que é preciso que a gente esteja atento. Nídia, obrigada, viu? Um bom restinho de semana para você. Eu que agradeço, para você também. Obrigada.